Olá pessoal, vamos então para mais um vídeo aqui no História em Tudo. Eu sou o professor Fernando Moraes, professor de História. E se foi a primeira vez que você vem aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre símbolos, sobre filmes, sobre livros. E vamos então para um filme impactante. Um filme aí onde que existem duas versões e ele então é adaptado ao livro com o mesmo nome, né? Gente, antes de falar desse filme, cuidado com os spoilers, tá? Que eu falo do filme inteiro, a história dele, depois eu comento os fatos principais. E daqui uns 3, 4 dias eu então vou falar sobre outro filme mais polêmico, que chama Não Olhe Para Cima. Eu acho que é a primeira vez que eu falo de um filme novo, que foi lançado aí no ano passado, que hoje já é 2022. E vamos sem delongas, né? Vamos falar do Fahrenheit 451, um filme extremamente polêmico. Então vamos para a história dele, né? Bem, nós estamos em uma cidade nos Estados Unidos, onde que o estranho acontece que o corpo de bombeiros, ao invés de apagar chamas e salvar vida, ele acaba destruindo vidas e queimando os livros físicos ou outras coisas, então, que são para delitos, né? Mas principalmente livros físicos. Nós temos aí 10 personagens principais, que primeiramente é o capitão. Só para vocês ficarem cientes, gente, eu também estou acompanhando aqui os slides para a coisa ficar em ordem, tá? Nós temos o Guy, que é o subcapitão, e nós temos a rebelde Clarice. Então, obviamente, nesse regime totalitário, 2 livros são permitidos. Um que é a Bíblia Sagrada e o outro que é o Moby Dick. Gente, aquela pessoa, aquele rebelde igual a Clarice, que se ela for pega distribuindo livro ou com livros, ela tem então, colocam ela uma luva mecânica, eu acho que é isso, um suporte na mão, perde as digitais, essas digitais ficam suspensas durante um ano ou durante alguns anos, conforme a vontade dos bombeiros, e ela vira uma indigente. Só que tem um lance que, obviamente, que eu vou comentar sobre ele, é que o capitão, na casa dele tem Alexa, na casa dele, do subcapitão, que esse filme é um futuro próximo, né? Na verdade, a Alexa já existe, e ele manda apagar a Alexa e começa a escrever trechos. Que ele tem uma vida bastante dura, uma vida infeliz, e o Guy, o subcapitão, ele também apaga essa Alexa e o que? Começa a ler livro. Então, essa Clarice, essa rebelde, ela é meio que uma ponte, uma pessoa aí que, sob tortura, ela acaba revelando algumas coisas. Então, só que esse Guy vai conhecer ela, na verdade ele tem um pé atrás desse sistema e vai começar a se revoltar contra o sistema. Gente, antes que eu esqueça, eu quero comentar uma cena, talvez a mais impactante aí, que foi, tipo, denunciaram uma casa no meio do mato e essa casa tinha uma biblioteca imensa de livros. Então, tudo que os bombeiros faziam era jogado nos telões no meio do centro para colocar medo aí no pessoal. Que, na verdade, gente, por que a destruição dos livros, que mais tarde eu vou comentar também? A destruição da educação, a destruição do livro é para que as pessoas não reflitam sobre o que realmente está acontecendo. Só que tem uma senhora aí nessa casa que ela vê esses livros pegando fogo, ainda que o Guy pega um livro para ele ler, obviamente meio que escondido, e essa senhora, ela acaba cometendo suicídio, ela se ateia a fogo, eu achei que é assim que fala, ela coloca fogo nela mesma, e todo mundo vê essa senhora, e o Guy fica impactado. Nesse filme tem o projeto Omnis, esse vídeo é um pouquinho comprido, esse projeto Omnis é o seguinte,
eles pegam esses livros físicos, ele pega esses livros aí físicos e transforma em livros digitalizados, e eles vão colocar num cartão de memória, e no final do filme eles vão colocar no pé desse pássaro, para que as sociedades tenham essa cultura maravilhosa, né? Pois bem, esse cara se revolta, como que eu falei para vocês, o capitão acaba descobrindo, a sua casa é incendiada, e ele vai, graças a Clarice, em uma fazenda ajudar nesse projeto do Omnis. Então ele vai descobrindo a verdade. Então, esse cara, ele, no final do filme, ele pega o passarinho e solta, chega o capitão e incendeia, então, o Guy. Então nós temos um cara que ele morreu, então, quando ele descobriu que a vida só tem sentido se tiver livros, né? Esse é o filme. Se você não achar ele, você peça para mim, por gentileza, porque antigamente eu colocava os links aqui, só que como que o pessoal não pedia, eu tirei esse link, nada malicioso, obviamente. Então, se você quiser, eu peço para você, ou melhor, se você quiser, se você precisar, eu passo o link em torrent para você baixar no seu computador, tá? É assim que eu baixo aqui. Gente, antes de tudo, quando a gente via fogueiras, tanto queimando as pessoas como livros, o fogo tem um significado. O fogo significa o quê? O renascimento e a purificação. Antes de eu começar a comentar, gente, que na verdade esses vídeos são conversas, tá? Eu não vou direto ao ponto, porque eu gosto muito de contar, de ter uma conversa com vocês. Eu quero indicar esse livro para vocês, A História Universal das Destruições dos Livros, de Fernando Baez, que eu já comentei aqui no História em Tudo. Então, tudo que eu comentar aqui, pelo menos 1% que eu comentar com vocês, tem nesse livro. Só que esse livro eu acho que é só em livro físico, não tem PDF, tá? Então, gente, o significado do fogo é o renascimento e a purificação. É por isso que teve fogueiras aí, e tem até um vereador que ele queria queimar livros aqui no Brasil. Eu acho que a lei dele não foi levada a sério. Então, para purificar o ambiente, muitas vezes as pessoas chamavam os livros que era livro do demônio, assim como na Santa Inquisição, ou livros sujos, né? E eles eram purificados, ou melhor, queimados. É muito bom lembrar também que desde a invenção da escrita, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, o pessoal escrevia em tábuas de argila, ou desenhavam, aqueles desenhos, se não me engano, hieroglifos lá do Egito, no muro, nas paredes, ou mesmo em argila. Vocês vão ver em volta de mim aqui, né? E então acontecia alguns conflitos de inimigos, e desde nessa época o pessoal já queimava, o pessoal já destruía aí essas argilas, né? A escrita da pessoa, a cultura da pessoa. Aí nós temos, gente, antes de também falar de alguns fatos que eu quero comentar com vocês, tanto na política ou na religião, na vida particular, nós também temos fogueiras. Só para vocês, para a gente lembrar aqui, no caso da religião, nós temos a Biblioteca de Alexandria, que era uma das bibliotecas mais antigas do mundo. Ela tinha mais ou menos 700 mil livros. Chegou então o cristianismo com um bispo super radical e mandou queimar essa biblioteca, queimando aproximadamente 400 mil livros. E o duro é que muitos desses livros, o que restou desses livros, não sobrou quase nada. Tá? O pessoal não soube aí preservar eles. Tá? Em segundo, nós temos então o Santo Ofício, que nós sabemos muito bem, a Santa Inquisição. Foram queimados 600 títulos em uma parte da Espanha, na Inquisição Espanhola, obviamente, na Salamanca. Quando nós falamos de política, gente, nós temos a queima dos livros no nazismo. Eu acho que é 1931 a 1933, não estou lembrado do ano específico. E para lembrar que Hitler, ele não era comunista, tá?
Eles simplesmente usavam o termo do socialismo, então, para talvez atrair as pessoas. Mas ele odiava o comunismo, e um dos seus inimigos era os comunistas, obviamente, além dos judeus, e ele queimava esses livros aí que falavam de judeu, de autores judeus e de autores marxistas. Deixa eu beber água aqui. Nós também temos um caso de Descartes, que esse livro fala, que Descartes, René Descartes, um dos filósofos mais famosos aí, ele queimava alguns de seus escritos porque tinha vergonha, então, da sua ideia nessa época, tá? E nós temos um caso interessante do William Reich. É um escritor que eu desejo muito comprar um livro dele, que chama Psicologia do Fascismo, Psicologia de Masses do Fascismo. Esse cara, ele escreveu um livro chamado Revolução Sexual, no qual o Departamento dos Estados Unidos, o povo se achou, então, achou as ideias desse cara muito radicais na época, acho que foi no século XIX, século XX, por aí, e mandou queimar todos os livros desse cara. Gente, antes da conclusão final, eu quero comentar com vocês a cena do suicídio da senhora. Porque nós temos, então, uma senhora que comete suicídio, ela se adeia a fogo, ela se coloca a fogo e fica queimando no meio dos livros. É uma cena muito forte, gente, mas ao meu ver, que o livro, ele é um dos sentidos da vida. O livro, ele simplesmente te convida a você conhecer outras culturas, a você se distrair. Ele te traz vantagens, ele te traz mundos maravilhosos. Então, o livro é vida. E tem uma frase chamada o seguinte, ela fala que a pessoa que tem o livro na mão, ela jamais fica sozinha, e é verdade. Então, os livros para essa senhora eram seus amigos, eram seus namorados, eram seus esposos. Perdão. Gente, último comentário do filme, depois eu quero dar um conselho para vocês, é o seguinte. Porque acontece destruições dos livros, tá? Em uma sociedade que não tem o hábito de ler, o hábito de estudar, a pessoa, os políticos manipulam facilmente essas pessoas, tá? A maioria dessas pessoas. Então, personagens como nós, professores, como escritores, como pesquisadores acadêmicos, nós viramos inimigos dessas pessoas. O governo joga nós, ou melhor, joga a sociedade contra nós. Então, por exemplo, vem numa pandemia, vem no coronavírus. A pessoa, ela acredita no algo além da própria consciência, essas histórias fantasiosas, e elas têm medo de tomar vacina. Elas não levam a sério fatos que acontecem. E essas pessoas, elas têm tanto orgulho e arrogância que elas simplesmente só acham que elas são as certas. Então isso divide e atrasa um país. Então, obviamente, que num regime nazista, ou nesse filme, ou aqui no Brasil mesmo, teve um vereador que ele tinha até proposto uma lei para queimar livros. Obviamente, então, nessa sociedade, os livros para elas são besteiras, são coisas do diabo. É por isso que a gente vê aí destruições de livros, tá? Outra coisa que eu me lembrei agora, nós professores de história, quando a gente simplesmente vê matérias como a expansão marítima, as grandes navegações do século XVI ou XVII, eu fico pensando, gente, que não apenas isso, mas muitas guerras que aconteciam na antiguidade, em que destruíam artefatos, destruíam as culturas indígenas. Se não tivesse destruído essa cultura, imagina, se o ser humano ele fosse menos orgulhoso, menos arrogante, imagina quais as culturas maravilhosas que nós teríamos nas nossas mãos.
Imagina se a biblioteca de Alexandria, se não tivesse pegado fogo, o que nós saberíamos da antiguidade? Então, o conselho que eu dou para vocês, obviamente, que eu sempre vou ficar nessa tecla, é então você pegar um livro para ler. Você assistir filme, você assistir um documentário. Porque uma pessoa que estuda, ela não é manipulada facilmente, ou melhor, ela não é manipulada. Hoje aqui no Brasil, questão de leitura é questão de sobrevivência. Tem muita gente, como que eu falo para os meus alunos, que não sabe o que é fundo de garantia. Né? Então, gente, eu peço para vocês, por gentileza, gostou do vídeo? Compartilha com seus amigos no Face, compartilha no Instagram ou das redes sociais. Vamos valorizar os filmes, vamos valorizar os livros, tá bom? Então, peço para vocês se inscreverem, ou se tiver alguma crítica ou reclamação com a educação, coloque aqui embaixo. E toquem no sininho aí, que eu já vou, assim editando esse vídeo, eu já vou fazer o roteiro do Não Olhe Para Cima. Beijão para vocês, abraço.